Na sequência da Segunda Guerra Mundial, as potências aliadas se viram diante da sombria tarefa de desenterrar os segredos mais profundos e obscuros da Alemanha nazista. Milhões pereceram em campos de prisioneiros de guerra e campos de concentração nazistas, mas enquanto alguns foram executados por crimes percebidos ou circunstâncias de nascimento, outros morreram como resultado de experimentações obscenas, e às vezes, desnecessárias, nas mãos de Kurt Friedrich Plotner, membro da SS Sorbaufura. Nascido na pequena cidade de Esdorf em 1905, Plotner se tornaria um médico da SS após uma breve carreira como professor universitário. Ao eclodir a Segunda Guerra Mundial, ele já havia alcançado uma patente equivalente à de um major do Exército dos Estados Unidos. Foi então designado para a equipe de pesquisa do campo de concentração de Dachau, onde horripilantes experimentos eram realizados em prisioneiros políticos, visando melhorar tratamentos e profilaxias para a malária. Alguns eram deliberadamente submetidos a doses letais de vários medicamentos para estabelecer níveis seguros de dosagem, enquanto outros eram negados tratamento e simplesmente observados enquanto morriam em agonia. Após provar sua competência na execução de inúmeros crimes de guerra, Plotner assumiu o comando do que era conhecido como Departamento R. Este departamento tinha como função transformar prisioneiros de guerra em cobaias humanas, focando não na saúde física, mas na saúde mental. Um dos projetos principais do departamento envolvia o desenvolvimento do chamado Soro da Verdade. A tortura e interrogatório de prisioneiros de guerra muitas vezes resultavam em informações pouco confiáveis, levando Plotner a administrar drogas alucinógenas em suas cobaias humanas. Apesar de resultados variados, a substância masculina mostrou-se relativamente eficaz. Alguns psicodélicos naturais tinham a tendência de atenuar a relação adversa entre interrogador e prisioneiro, tornando-os mais propensos a fornecer informações precisas. Após a guerra, as nefastas pesquisas de Plotner chamaram a atenção do oficial de inteligência americano Boris Parr. Com a aprovação da inteligência naval dos Estados Unidos, Parr foi recrutado em 1945 para continuar suas pesquisas de interrogatório. No entanto, devido à insistência do governo francês em processar Plotner, sua colaboração com a inteligência naval acabou prematuramente, forçando-o a se esconder na Alemanha Ocidental. Embora a associação de Plotner com a inteligência dos Estados Unidos tenha sido breve, suas pesquisas se tornariam a base de um projeto posterior conhecido como MK-Ultra. Em 13 de abril de 1953, o diretor da CIA, Alan Dulles, encarregou o químico da agência, Sidney Gottlieb, de desenvolver drogas controladoras da mente para uso contra os soviéticos e outros inimigos comunistas. O MK-Ultra, inspirado nas pesquisas de Kurt Plotner, buscava não apenas contrariar técnicas de controle mental empregadas por China e Coreia do Norte na Guerra da Coreia, mas também aplicar tais técnicas para manipular líderes estrangeiros ou interrogar espiões capturados. Muitos dos registros do projeto foram destruídos na década de 1970, mas documentos sobreviventes, como este de 1955, revelam a variedade de compostos químicos que o projeto buscava desenvolver. A CIA procurava uma droga que promovesse o que chamava de pensamento ilógico para desacreditar publicamente um alvo. Ao mesmo tempo, desejava drogas que contrariassem aquelas desenvolvidas por seus inimigos, aumentando a acuidade mental ou contrapondo os efeitos do álcool. Além disso, o projeto buscava desenvolver compostos que causassem efeitos devastadores no corpo, bem como substâncias tão viciantes que até os comunistas mais fervorosos trariam sua pátria por uma nova dose. No final, o MK-Ultra optou por avançar nas pesquisas de Kurt Plotner, utilizando um composto químico inovador conhecido como LSD-25. Em 13 de abril de 1953, o diretor da CIA, Alan Dulles, encarregou o químico da agência, Sidney Gottlieb, de desenvolver drogas controladoras da mente para uso contra os soviéticos e outros inimigos comunistas para fins de observação. Houve uma ênfase significativa no LSD sendo chamado de Soro da Verdade, o qual a CIA estava procurando, mas Sidney Gottlieb acreditava que ele mostrava potencial em outras áreas. Dados seus efeitos temporários, Gottlieb acreditava que o LSD poderia ser usado por agentes secretos para influenciar o curso de reuniões, discursos e até mesmo na formulação de políticas. Foi isso que realmente iniciou as tentativas de administrar a substância a pessoas comuns em ambientes cotidianos, inicialmente sem o conhecimento prévio delas. Cada membro do Departamento de Serviços Técnicos do projeto experimentou o LSD antes de se sentar em frente a outro sujeito de teste e fazer anotações.
Dessa forma, os pesquisadores tiveram experiências pessoais que permitiriam insights mais profundos mais tarde. Após essa fase, mais sujeitos de teste inadvertidos foram procurados. Em um caso, um agente da CIA teve uma reação adversa extrema, correndo por Washington DC após ter sido dosado, reclamando de monstros que o perseguiam. As experiências tornaram-se cada vez mais imprudentes até que, um dia, um químico do exército dos Estados Unidos chamado Frank Olson se jogou de uma janela de hotel, caindo 13 andares até a morte. Olson estava profundamente envolvido no MKUltra e havia sido secretamente dosado por um manipulador da CIA 9 dias antes de sua morte. Acredita-se agora que Olson era visto como um possível delator e, como resultado, passou de um dos pesquisadores do projeto para um de seus alvos. Com o tempo, o foco passou do LSD para outras drogas como heroína, psilocibina e até mesmo a escopolamina, famosa por induzir estados mentais semelhantes ao sonambulismo. A CIA também experimentou com hipnose seu potencial para fazer um sujeito esquecer ou lembrar certas informações. No final do MKUltra, a CIA colaborou com a inteligência naval em seu programa secreto de percussão perfeita, que visava criar uma espécie de arma sonora capaz de apagar memórias e induzir confusão extrema. O projeto foi eventualmente arquivado, juntamente com o MKUltra em si, e os registros foram enterrados na sede da agência em Langley, todos classificados como altamente secretos. Os envolvidos nas experiências acreditavam que jamais viriam a público, mas, para sua surpresa, a confiança nas instituições governamentais seria abalada após um inapto arrombamento no Hotel Watergate. Em 1972, o diretor da CIA, Richard Ells, supervisionou a destruição de vastas partes dos registros da CIA, incluindo grande parte da documentação do MKUltra. Curiosamente, os registros do projeto sobreviveram porque 20.000 deles foram erroneamente armazenados no prédio de registros financeiros da CIA, sendo descobertos após um pedido de liberdade de informação em 1977. No entanto, acusações de jogo sujo eram feitas muito antes disso. A família de Frank Olson, juntamente com outros afetados pelos experimentos, criticaram intensamente a CIA e, em 1974, seus esforços chamaram a atenção do The New York Times. O artigo resultante foi uma das primeiras acusações abertas contra o aparato de inteligência dos Estados Unidos, e as alegações foram tão chocantes que o Congresso buscou imediatamente investigá-las. No verão seguinte, o comitê do Congresso encarregado de investigar as alegações do Times revelou suas conclusões, afirmando que tinham provas irrefutáveis de que a CIA havia conduzido experimentos em sujeitos humanos, tanto inadvertidos quanto conscientes, como parte de um extenso programa para controlar o comportamento humano por meio de drogas psicoativas. Também revelaram que Frank Olson, cuja família foi uma das primeiras a levantar o alerta, morreu após uma enorme dose de LSD, 25. Foi um momento de indicação para todos os pecados, apesar de Sidney Gottlieb, chefe químico do MKUltra, negar repetidamente qualquer lembrança do projeto. A verdade foi exposta para todos verem. Descobriu-se que, alguns dias antes de sua morte, Frank Olson havia renunciado ao cargo de chefe interino da Divisão de Operações Especiais de Fort Detrick devido a uma séria crise moral em relação à natureza de sua pesquisa de armas biológicas. Suas principais preocupações eram ditas serem experimentação com armas biológicas em áreas povoadas, colaboração com ex-cientistas nazistas sob a Operação Paperclip e a experimentação imprudente da CIA com LSD. Quando o corpo de Frank foi exumado, lesões cranianas indicaram que ele havia sido nocauteado antes de sair pela janela, e em 1975 sua família recebeu um acordo de $750 mil após sua morte ser oficialmente considerado homicídio, provocando uma intensa revolta pública. O presidente-geral de Ford emitiu a primeira ordem executiva que restringia o poder das agências de inteligência dos Estados Unidos, uma ordem tão popular que foi expandida pelo sucessor democrata de Ford, Jimmy Carter, e ainda mais ampliada pelo presidente republicano Ronald Reagan, uma mostra de bipartidarismo que parece inimaginável no clima político volátil de hoje. Investigações posteriores revelaram que a CIA enganou várias universidades e institutos de pesquisa para contribuírem com o MKUltra, envolvendo-os por meio de uma série de empresas de fachada. Após ler o relatório, Ted Kennedy foi ao Senado e afirmou que mais de 30 universidades estavam envolvidas em um programa no qual drogas perigosas eram testadas em cidadãos inadvertidos em todos os níveis sociais, altos e baixos, nativos americanos e estrangeiros.
Muitos dos nomes desses cidadãos caíram no esquecimento, mas muitos alcançaram a fama e, às vezes, a infâmia. Alguns dos que receberam LSD da CIA durante o MKUltra tornaram-se figuras proeminentes nos movimentos contraculturais da década de 1960. O renomado poeta Allen Ginsberg afirmou que experimentou o LSD pela primeira vez em um experimento no campus da Universidade de Stanford, onde foi autorizado a ouvir discos de sua escolha enquanto fazia anotações. Ginsberg posteriormente disse que a droga resultou em uma leve paranoia que persistiu em todas as suas experiências com ácido até meados da década de 1960, quando aprendeu, através da meditação, como dissipá-la. Ginsberg tornou-se mais tarde um defensor fervoroso de psicodélicos, e em resposta a rumores de que era um participante involuntário em um experimento da CIA, disse: "Sou produto de um dos lamentáveis, mal aconselhados ou triunfantemente bem-sucedidos experimentos de controle mental da CIA?" Outro receptor confirmado de ácido da CIA foi o autor de Um Estranho no Ninho, Ken Kesey. Enquanto era estudante na Universidade de Stanford, Kesey se voluntariou para o que foi chamado de terapia experimental em um hospital de veteranos próximo em Menlo Park. A terapia acabou envolvendo uma dose de LSD, e, sem o conhecimento de Kesey, o experimento inteiro foi engendrado pela Agência Central de Inteligência. As experiências de Kesey inspiraram-no a promover a droga entre o crescente movimento hippie, e ele rapidamente se tornou um pilar de sua filosofia de ligar, sintonizar, desligar. O associado do Grateful Dead, Robert Hunter, também participou dos experimentos de LSD em Stanford e escreveu o seguinte trecho enquanto sob a influência: "Relaxe, imagine-se mergulhando em uma concha roxa com cristas de espuma de gotas de cristal, suavemente caem na vastidão do mar da manhã, esgueiram-se muito suavemente pela névoa e então meio que desabam. Como sinos tilintantes devo te levar pela mão, digitando vagarosamente, e então conglomerar de repente um apelo de prata vibrante. Ininteligivelmente ensanguentado, cantando alegremente sinos ressonantes. Pela minha fé, se isso for insanidade, então, pelo amor de Deus, permita-me permanecer insano." Outros participantes não confirmados do MKUltra, alguns respaldados por fortes evidências anedóticas, são o gangster de Boston F.T. Bulger, o Nabomber Kaczynski, o assassino de Kennedy Cirancira e Charles Manson. A história do projeto MKUltra é chocante, para dizer o mínimo, e podemos agradecer que tais experimentos possivelmente nunca se repitam. No entanto, ao saber de sua existência, permanecem questões graves. No rescaldo do escândalo Watergate, a CIA destruiu centenas de milhares de documentos na tentativa de esconder suas indiscrições mais graves. Os documentos relacionados aos arquivos MKUltra eram apenas uma fração do que se perdeu. O que mais a CIA queria que soubéssemos? O que mais ela escondia das pessoas que tinha o dever de proteger? E se, no futuro, a Agência Central de Inteligência decidir novamente testar drogas experimentais perigosas em americanos vulneráveis e desavisados, que tipo de efeito isso terá na sociedade? E que tipo de monstros isso criará? Na manhã de 25 de junho de 1950, à medida que a alvorada iluminava os céus sobre a península coreana, tudo virou um caos. Dezenas de milhares de soldados do Exército Popular da Coreia do Norte avançaram para o coração do Sul sob a cobertura de tanques e fogo de artilharia. Seus homólogos do Sul estavam quase completamente despreparados, e em 2 dias, o destacamento de defesa de Seul foi derrotado, o governo evacuado. No caos resultante, o exército sul-coreano explodiu uma ponte sobre o rio Han, com 4.000 civis cruzando-a. Centenas morreram na explosão e muitos mais foram envolvidos no colapso do concreto, afogando-se no rio. 5 dias após a invasão, os sul-coreanos perderam mais de 70.000 soldados. A situação era desesperadora e, ao pedirem ajuda ao mundo, uma coalizão de 16 nações se comprometeu a enviar tropas de combate para repelir a invasão norte-coreana. Além dos suspeitos habituais, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, incluíram-se França, Holanda, Suécia e outros países europeus, assim como Colômbia, Etiópia, Tailândia e Turquia. Apesar do grande influxo de soldados estrangeiros, a Guerra da Coreia continuaria por 3 longos anos, culminando em um impasse sangrento que perdura até hoje. Milhões foram mortos, dezenas de milhares eram soldados e milhares foram feitos prisioneiros em ambos os lados da linha de combate.
Alguns desses prisioneiros suportaram um inferno na Terra e voltaram para suas famílias, enquanto outros se tornaram objeto de um dos fenômenos mais controversos e amplamente discutidos da época, a lavagem cerebral. Nascido em Benton Harbor, Michigan, em 5 de dezembro de 1918, o coronel Walker Buddy Maurin se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos em setembro de 1941, pouco antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Após se formar na escola de aviação, o jovem de 23 anos foi enviado para a Inglaterra para combater a Luftwaffe nos céus da Europa. Ele conseguiu derrubar quase 20 aeronaves confirmadas em combate na Europa e foi transferido para o Pacífico antes do fim da guerra. Após um breve intervalo, Buddy retornou ao combate na Ásia, desta vez na Coreia em julho de 1951, tornando-se o comandante do primeiro grupo de caças a jato F-86 Vatun. Em uma patrulha aérea de rotina, Buddy foi abatido após enfrentar uma coluna logística norte-coreana. Sobreviveu à aterrissagem forçada, mas ficou gravemente ferido e logo foi capturado por soldados comunistas. Buddy passou os próximos 16 meses em um campo de prisioneiros de guerra norte-coreano, onde o tratamento era abominável. Compartilhando uma cela minúscula com outros prisioneiros, ele foi alimentado apenas o suficiente para sobreviver, suportando condições de congelamento com roupas mínimas e brutalidades nas mãos de seus captores norte-coreanos. Apesar de sua resistência, Buddy finalmente cedeu à pressão. Após sua libertação em uma troca oficial de prisioneiros, foi informado de que o que ele experimentou era uma forma primitiva de lavagem cerebral. Embora seu efeito tenha sido limitado em Buddy, outros se mostraram muito mais suscetíveis às técnicas de controle mental comunista. Claude Bachelor nasceu em 14 de dezembro de 1929, em uma pequena cidade texana chamada Kearney. Sua juventude foi caracterizada por uma pobreza extrema, e ele se recordava de dividir uma cama com 2 de seus 8 irmãos. Aos 16 anos, ele abandonou o ensino médio e se alistou no exército dos Estados Unidos. Embora tenha chegado tarde para o combate na Europa ou no Pacífico, a guerra na Coreia logo o chamou. Claude foi implantado com a 1ª Divisão de Cavalaria e esteve em combate de julho a outubro de 1950. Na noite de Halloween do mesmo ano, a guerra de Claude terminou em terror e confusão. Manobrando entre pontos fortes, a companhia de Claude foi emboscada por uma força muito maior de infantaria chinesa fortemente entrincheirada. Os americanos resistiram aos numericamente superiores soldados chineses por quase 2 horas, mas, sem munição e sofrendo muitas baixas, Claude e seus camaradas foram forçados a se render. Os sobreviventes foram levados para o campo de prisioneiros de guerra de Pyongyang, perto da fronteira chinesa, onde foram submetidos ao mesmo tratamento severo que Buddy Maurin. Enquanto muitos soldados resistiam amargamente às tentativas de quebrar seus espíritos, outros cooperavam apenas para garantir sua própria sobrevivência. Na manhã de 25 de junho de 1950, ao amanhecer iluminar os céus sobre a península coreana, o caos se desencadeou. Dezenas de milhares de soldados do Exército Popular da Coreia do Norte avançaram para o coração do Sul sob a cobertura de tanques e fogo de artilharia. Seus homólogos do Sul estavam quase completamente despreparados, e em 2 dias, o destacamento de defesa de Seul havia sido derrotado, o governo evacuado. Na confusão que se seguiu, o exército sul-coreano explodiu uma ponte sobre o rio Han enquanto 4.000 civis a cruzavam. Centenas morreram na explosão, e muitos mais foram engolfados pelo colapso da estrutura de concreto, afogando-se no rio. 5 dias após a invasão, os sul-coreanos perderam mais de 70.000 soldados. A situação era desesperadora, e quando apelaram ao mundo por ajuda, uma coalizão de 16 nações se comprometeu a enviar tropas de combate para repelir a invasão norte-coreana. Além dos suspeitos usuais dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, incluíam-se França, Holanda, Suécia e várias outras nações europeias, bem como Colômbia, Etiópia, Tailândia e Turquia. Apesar do grande influxo de soldados estrangeiros, a Guerra da Coreia continuaria por 3 longos anos, culminando em um impasse sangrento que perdura até hoje. Milhões foram mortos, dezenas de milhares deles soldados, e milhares foram feitos prisioneiros de ambos os lados da linha de frente. Muitos desses prisioneiros suportaram um inferno na terra, alguns voltaram para casa para ver suas famílias, enquanto outros se tornaram objeto de um dos fenômenos mais controversos e amplamente discutidos da era, a lavagem cerebral.
Nascido em Benton Harbor, Michigan, em 5 de dezembro de 1918, o coronel Walker Bud Mauran se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos em setembro de 1941, apenas alguns meses antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Após sua formatura na escola de aviação, o jovem de 23 anos foi enviado para a Inglaterra para combater a Luftwaffe nos céus da Europa, onde obteve quase 20 abates confirmados em combate. Transferido para o Pacífico antes do final da guerra, Bud retornou ao combate na Ásia em julho de 1951, tornando-se comandante do primeiro grupo de caças que voava o moderno jato F-86 Svet Twin. Durante uma patrulha aérea rotineira, Bud foi abatido após atacar uma coluna logística norte-coreana. Embora tenha sobrevivido ao pouso forçado, ficou gravemente ferido e foi capturado em breve pelos soldados comunistas. Bud passou os próximos 16 meses em um campo de prisioneiros de guerra norte-coreano, onde foi submetido a um tratamento abominável. Apesar de ser mantido em uma cela minúscula com outros prisioneiros, alimentado apenas para se manter vivo, Bud suportou condições de congelamento com pouca roupa, enquanto os brutais interrogatórios pelos captores norte-coreanos às vezes duravam a noite toda. Apesar da severa privação de sono e ameaças constantes de execução sumária, Bud permaneceu forte e recusou-se a responder às perguntas de seus captores. Um dia, a abordagem mudou significativamente, e em vez de fazer perguntas, os norte-coreanos apresentaram a Bud uma declaração para assinar. Era uma confissão fraudulenta de que os Estados Unidos estavam realizando guerra química e biológica contra norte-coreanos e seus aliados chineses. A veracidade dessas alegações ainda é disputada, mas muitos acreditam que faziam parte de uma campanha de propaganda chinesa para incentivar vacinações. Bud, que nunca ouvirá falar de guerra germes contra os comunistas, recusou-se a assinar a falsa declaração. À medida que ele continuava a recusar, seu sofrimento aumentava. Em um caso, Bud foi mantido acordado por dias a fio, sendo bombardeado com supostas evidências de crimes de guerra americanos. O ministro das Relações Exteriores norte-coreano afirmou que, em janeiro de 1952, um quartel-general do exército chinês ao sul de Incheon sofreu um surto de varíola. Quase 30 outros soldados comunistas teriam contraído malária e peste bubônica, enquanto quase 50 soldados recentemente falecidos teriam morrido de meningite. Embora os chineses e norte-coreanos não soubessem exatamente como os soldados contraíram as doenças, logo suspeitaram dos americanos. O ministro norte-coreano afirmou que os Estados Unidos haviam lançado insetos infectados na Coreia do Norte, em colaboração com o criminoso de guerra japonês Shiro Ishii, chefe da Unidade 731. Bud, um oficial graduado da Força Aérea, nunca ouvirá falar de guerra germes contra os comunistas e recusou-se a assinar a falsa declaração norte-coreana. Quanto mais ele recusava, mais intensificado era seu maltrato. Em um dia, em vez de um interrogatório brutal pelos guardas do campo, Bud foi levado a uma sala de interrogatório e foi recebido por um oficial educado do Exército de Libertação do Povo Chinês. O oficial cumprimentou Bud como se fosse um convidado de honra, oferecendo-lhe chá e pão em quantidades que ele não via há anos. O oficial envolveu Bud em uma conversa cordial, mas o verdadeiro propósito de sua visita ficou claro. Era mais uma tentativa de convencer Bud a assinar a falsa declaração. Quando ele recusou, o tom do oficial ficou consideravelmente mais sombrio. Ele lembrou Bud de que os aliados não sabiam que ele era prisioneiro de guerra e que poderia ser mantido até sua morte, sem nunca ver sua esposa e filhos novamente. A confissão era a chave para sua sobrevivência, e a recusa só assinaria sua sentença de morte. Finalmente, Bud cedeu, sem saber que havia sido mantido tanto tempo que a guerra já havia terminado. Após sua libertação em uma troca oficial de prisioneiros, Bud foi informado de que o que ele havia experimentado era uma forma primitiva de lavagem cerebral. Embora seus efeitos tenham sido limitados em Bud, e argumentavelmente, o pensamento em sua família o levou a assinar a confissão, outros se mostraram muito mais suscetíveis às técnicas de controle mental comunista. Claude Bachelor nasceu em 14 de dezembro de 1929, em uma pequena cidade texana chamada Kearney. Sua juventude foi marcada pela pobreza extrema, e aos 16 anos, ele abandonou a escola para se alistar no exército dos Estados Unidos. Embora tenha chegado tarde para combater na Europa ou no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Coreana logo chamou a atenção de Claude.
Ele foi implantado com a 1ª Divisão de Cavalaria e esteve em combate de julho a outubro de 1950. Na noite de Halloween daquele mesmo ano, o conflito de Claude terminou em terror e confusão. Ao manobrar entre pontos fortes, a companhia de Claude foi emboscada por uma força muito maior de infantaria chinesa fortemente entrincheirada. Os americanos resistiram aos soldados chineses numericamente superiores por quase 2 horas, mas após ficarem sem munição e sofrerem muitas baixas, Claude e seus camaradas foram forçados a se render. Os sobreviventes foram levados para o campo de prisioneiros de guerra de Pyongyang, próximo à fronteira com a China, onde foram submetidos ao mesmo tratamento brutal que Bujimaura. Muitos soldados resistiram amargamente às tentativas de quebrar seus espíritos, enquanto outros cooperaram apenas para garantir a própria sobrevivência. Infelizmente, houve um tipo de soldado que, após longos períodos de privação de sono intensa, começou a simpatizar com aqueles que os mantinham prisioneiros. Claude foi um deles. Tudo começou quando Claude foi convidado a integrar o que era chamado de Comitê de Paz do Campo. Aqueles que, entre aspas, se voluntariavam para a posição recebiam rações adicionais de comida de qualidade superior, junto com condições de sono superiores. No entanto, essas reuniões do Comitê de Paz acabaram sendo pouco mais do que sessões de reeducação. O Comitê de Paz recebeu a mesma narrativa de crimes de guerra dos Estados Unidos e armas biológicas ilegais, e após assinar uma carta conjunta instando a retirada dos Estados Unidos da Península Coreana, os membros recebiam tratamento favorável adicional. As reuniões também incluíam lições sobre a teoria política maoísta, e a participação ativa era recompensada com melhores rações. Em pouco tempo, um padrão bastante perturbador começou a emergir. Os prisioneiros do Comitê de Paz tentavam superar uns aos outros em termos de zelo comunista maoísta, e aqueles considerados progredindo em sua educação recebiam as maiores recompensas. Claude não foi exceção. Ele escreveu uma carta para o jornal de sua cidade natal, o Winkler County News, denunciando o capitalismo e o estilo de vida americano. Disse também que ele proselitizava para os prisioneiros americanos mais leais, embora suas tentativas fossem rejeitadas com mais frequência do que não. Esta aparente traição foi devastadora para a moral. Quando as hostilidades terminaram em julho de 1953, Claude estava entre os 21 prisioneiros de guerra americanos que se recusaram a voltar aos Estados Unidos durante as trocas de prisioneiros pós-armistício. Nesse ponto, ele era um comunista ardente e até aprenderá a falar um pouco de chinês em preparação para sua nova vida em uma fazenda coletivizada comunista. No entanto, ao chegar à fazenda, Claude ficou consternado ao descobrir que era tratado como qualquer outro trabalhador. Ele esperava uma recepção de celebridade por parte de seus novos colegas, mas em vez disso, foi tratado com desdém e desconfiança. Claude afirmou mais tarde que lera um artigo anticomunista em uma cópia da Reader's Digest fornecida por seus manipuladores chineses e decidiu retornar à nação de seu nascimento. No entanto, a realidade era que ele havia caído em desgraça, e ao perceber o terrível erro que cometera, decidiu voltar aos Estados Unidos. Após seu retorno, Claude foi rapidamente acusado de colaboração e levado a julgamento militar em 30 de agosto de 1954. A defesa de Claude alegou que sua traição era resultado involuntário de lavagem cerebral, citando a opinião do psiquiatra Leon Friedman de que Claude sofrerá uma psicose política induzida ao ser levado a acreditar que era um potencial salvador da humanidade. No entanto, a acusação trouxe vários companheiros de prisão de Claude para depor, testemunhando que sua colaboração não fora de forma alguma involuntária. De acordo com eles, Claude encontrava prazer em frustrar os planos de fuga dos outros, pois isso garantia uma vida de luxo em comparação com a deles. Ele andava com um manifesto comunista no bolso, ajudando voluntariamente os esforços de seus captores para minar a moral de seus companheiros de prisão. Claude havia afirmado repetidamente que seus esforços garantiam comida adicional para todos os prisioneiros americanos, mas isso era uma mentira ou ele havia sido enganado, já que os que não colaboravam nunca receberam tais rações extras. Claude foi finalmente condenado por comunicar-se com o inimigo sem a devida autoridade e promover deslealdade e desafeição entre a população civil dos Estados Unidos. A sentença foi desonrosa baixa e prisão perpétua, mas eventualmente foi libertado condicionalmente após menos de 5 anos, graças à sua extensa cooperação com as autoridades. Após a liberdade condicional, Claude se estabeleceu em San Antonio, Texas, e trabalhou para a Renco Corporation, fabricante de peças de ar-condicionado.
Claude encontrou uma maneira de voltar, provando que havia sido lavado o cérebro e que seu zelo comunista não era nada mais que resultado de extrema privação. Outros, no entanto, provaram ser menos penitentes. Nascido na Holanda em 11 de novembro de 1922, George Blake era filho de uma mãe holandesa e um pai naturalizado britânico. Ele frequentou a Downing College da Universidade de Cambridge, onde estudou extensivamente a língua e a literatura russas. Aos 22 anos, Blake se alistou na Marinha Real de Sua Majestade e, após a Segunda Guerra Mundial, foi enviado para Hamburgo para auxiliar no interrogatório de prisioneiros alemães. Foi durante seu tempo em Hamburgo que os analistas de inteligência do MI6 perceberam o potencial de Blake, e ele foi enviado para passar por um treinamento de espião em uma instalação ultra-secreta. Após sua indução, Blake foi enviado para a capital sul-coreana, Seul, e chegou lá em 6 de novembro de 1948, disfarçado como um diplomata comum. Ele começou a reunir informações sobre a tríade comunista formada pela Coreia do Norte, China e a União Soviética. Ele se tornou um espião alarmantemente eficaz durante seu tempo em Seul, mas sua carreira florescente em espionagem foi interrompida pela invasão norte-coreana. Blake, juntamente com seus colegas, foi feito prisioneiro durante o rápido avanço comunista e acabou em um campo de prisioneiros às margens do rio Yalu. Ele passou os próximos 3 anos sujeito à mesma reeducação política que outros prisioneiros de guerra ocidentais. No entanto, ao contrário de outros, a mente de Blake se mostrou um terreno fértil para ideologias radicais de esquerda. Ele começou a ler a obra de Karl Marx e ficou particularmente obcecado por O Capital, sua crítica icônica à economia política. Como já aprendemos, muitos prisioneiros de guerra flertaram com o maoísmo ou o marxismo por desespero, enquanto outros o fizeram por luxúrias insignificantes. No entanto, a conversão de Blake parece ter sido genuinamente sentida. Em seus últimos anos, um jornalista perguntou a Blake se houve um momento ou instante que inspirou sua conversão ao comunismo. Um oficial chinês me contou sobre os bombardeios de pequenas aldeias por enormes fortalezas voadoras americanas, respondeu ele. Mulheres, crianças e idosos estavam sendo mortos. Isso me fez sentir vergonha de pertencer a esses países poderosos que lutavam contra o que parecia ser um povo indefeso. Senti que estava do lado errado, que seria melhor para a humanidade se o sistema comunista prevalecesse e colocasse um fim à guerra. A brutalidade e carnificina da guerra são indiscutivelmente abomináveis, e apenas aqueles sem coração zombariam da ideia de vítimas civis. No entanto, devemos lembrar que, quando a Coreia do Norte atacou primeiro ao invadir o Sul, eles não tiveram problemas com bombardeios indiscriminados de áreas civis. Isso não justifica as ações da Força Aérea dos Estados Unidos na época, mas sim explica que os apelos comunistas à consciência de Blake eram vazios na melhor das hipóteses. Eles não se importavam com as mortes dos inocentes, seu único objetivo era quebrar o espírito de Blake e lavar seu cérebro. No final, funcionou. Blake organizou uma reunião secreta com seus carcereiros norte-coreanos e se ofereceu como espião. Através da parceria próxima, mais temporária, entre China e o RSS, Blake acabou sendo entregue aos soviéticos, a agência de espionagem MGB. Treinado como agente duplo após sua segunda rodada de treinamento como espião em apenas alguns anos, Blake foi enviado de volta à Coreia do Norte e posteriormente liberado como parte de uma troca de prisioneiros em 1953. Ao retornar para casa, foi recebido como herói e logo se comprometeu a retornar ao serviço de inteligência britânico. Nos anos seguintes, ele traiu seus amigos e colegas, vendendo informações aos russos. Em 1955, após ser enviado a Berlim para recrutar agentes duplos, Blake comprometeu dezenas de compatriotas, revelando suas localizações às equipes da KGB. Cerca de 40 de seus antigos camaradas foram mortos por assassinos russos. Durante 6 longos anos, George Blake quase que sozinho comprometeu toda a operação da Mi-6 em Berlim Oriental e no bloco soviético, tornando-se um dos traders mais prolíficos na história militar britânica. Entretanto, em 1961, ele foi implicado como possível agente duplo por um desertor polonês de alto perfil. Foi prontamente preso após ser chamado de volta a Londres. Surpreendentemente, ao invés de negar ser um espião soviético, Blake fez uma confissão completa, enfatizando que tudo o que havia feito fora por sua própria vontade e por uma causa a qual era fanaticamente dedicado.
Após o julgamento no Tribunal Old Bailey de Londres, Blake foi condenado a 42 anos de prisão, a mais longa sentença não perpétua já imposta por um tribunal britânico. No entanto, ele serviu apenas 1/8 dessa sentença. 5 anos após sua prisão, Blake orquestrou uma fuga com a ajuda de 3 outros prisioneiros, fraturando os pulsos no processo. Foi contrabandeado para a França em uma van, levado até a fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental, encontrou-se com seus contatos soviéticos e foi transportado para Moscou. Em 1966, as notícias da condenação e fuga de Blake dividiram amargamente o público britânico. Amado por alguns, odiado por outros, muitos estavam indecisos sobre o que viam como uma situação complicada com implicações políticas de grande alcance. Blake só demonstrou arrependimento em março de 1967, quando um tribunal britânico concedeu o divórcio à sua esposa Gillian devido à sua ausência. Em 1992, Blake expressou profundo pesar pelas mortes de seus colegas agentes britânicos em uma entrevista para a rádio CBC do Canadá, elogiando, no entanto, os conceitos gerais do comunismo e manifestando tristeza pelo colapso da União Soviética. Blake faleceu em 26 de dezembro de 2020, aos 98 anos. Vladimir Putin expressou suas profundas condolências à família e amigos de Blake, reconhecendo sua valiosa contribuição para a manutenção da paz no planeta. No entanto, a avaliação positiva de Putin não foi compartilhada por antigos colegas de Blake. No dia 17 de maio de 1977, Colleen Stan, uma jovem de 20 anos, decidiu fazer carona de sua casa em Eugene, Oregon, até o norte da Califórnia, onde um amigo próximo estava organizando uma festa de aniversário. Colleen era uma caroneira experiente e não entrava no primeiro carro que parasse para ela. Ela sabia procurar por certos sinais de segurança, como bandeiras vermelhas ou verdes. Assim, quando Cameron O'Keefe, de 23 anos, parou com sua esposa e um bebê no carro, Colleen achou que poderia confiar nele, e estava errada. Na primeira oportunidade, O'Keefe colocou uma faca na garganta de Colleen, a forçou dentro de uma pequena caixa de madeira e a trancou com um cadeado. Conduzida para um destino desconhecido, Colleen ainda mantinha uma pequena esperança de que a esposa de O'Keefe se opusesse a esse sequestro horrível. No entanto, Janice O'Keefe não apenas aprovou, mas também ajudou a planejar o sequestro. Muito antes de Colleen ser levada, O'Keefe e sua esposa fizeram um acordo profano: desde que Janice ficasse isenta de suas fantasias violentas, ela ajudaria a aprisionar e escravizar praticamente qualquer pessoa que seu marido desejasse. O único problema era garantir a conformidade de suas vítimas. Para diminuir a resistência de Colleen, O'Keefe a manteve trancada na mesma caixa de madeira por até 23 horas por dia, até que finalmente ela concordou com os termos do acordo. Acredita-se que seu ponto de ruptura tenha ocorrido quando lhe mostraram uma foto de Marie Spanier, uma vítima anterior dos O'Keefes cujo corpo nunca foi encontrado. Antes desse momento, O'Keefe convenceu Colleen de que eles faziam parte de uma grande e poderosa organização conhecida como a Empresa. A empresa, segundo eles, estava envolvida em centenas, se não milhares, de casos de tráfico humano e não hesitaria em eliminar quem tentasse escapar. Colleen foi informada de que se tentasse escapar, sua família seria torturada e morta de uma maneira que ninguém jamais descobriria. Em poucas semanas, o medo, a tortura e a privação de sono quebraram os últimos resquícios de resistência de Colleen. Ela literalmente entregou sua vida aos seus captores, adotando o nome de escrava Arcae e referindo-se aos O'Keefes como mestre e senhora. Foi proibida de falar sem permissão prévia e recebeu uma cópia de um romance francês dos anos 1950, intitulado A História de U, que detalha a escravização de uma jovem parisiense por um mestre cruel. Colleen foi instruída a estudar o texto para melhor imitar a protagonista do romance, conhecida apenas como Eu. Quando ela completou o que equivalia ao treinamento de escravos, ela e os O'Keefe se mudaram para uma casa móvel na cidade de Red Bluff, cerca de 30 milhas ao sul de Reading. Mais tarde, ela afirmou que a religião e a esperança de escapar a impediam de tirar a própria vida, mas que estava verdadeiramente convencida da existência da empresa. Apesar de seu desejo de libertar-se, o medo a paralisava. Para evitar as piores punições de Cameron O'Keefe, Colleen fazia de tudo para cumprir suas exigências.
A princípio, ela tinha permissão para fazer trabalhos no jardim sem supervisão, mas mais tarde foi autorizada a sair para correr e até mesmo cuidar das duas crianças pequenas dos Walkers, algo que ela considerava um privilégio em seu estado lavado cerebral. Então, um dia, após 4 longos anos de cativeiro, algo verdadeiramente chocante aconteceu. Walker se aproximou de Colleen e perguntou se ela queria ver seus pais. A família de Colleen havia decidido há muito tempo que algo terrível aconteceria a ela, e estavam aliviados demais para questionar a natureza de seu retorno. Com medo de revelar a verdade, Colleen disse aos seus pais que Walker era seu namorado, e no dia seguinte, Walker mesmo visitou a família Stan. Para tranquilizá-los sobre a segurança de sua filha, os pais de Colleen até tiraram uma fotografia dela, com os braços ao redor de Walker, cujas bochechas estavam coradas de vermelho intenso. Eles mantiveram a fachada de um casal jovem feliz, mas eremita. No entanto, a verdade estava muito longe disso. O incidente causou uma crise de confiança em Walker, cada vez mais ansioso, que acreditava que seus crimes estavam prestes a serem descobertos. Os privilégios conquistados com dificuldade por Colleen foram repentinamente e dramaticamente retirados, e ela permaneceu trancada por 23 horas por dia nos próximos 3 anos. As crianças de Walker, junto com seus vizinhos, foram informadas de que Kay havia voltado para morar com seus pais, e sua existência foi reduzida a uma vida noturna, chegando ao ponto de desenvolver doenças associadas à falta de luz solar. Quando Walker sentiu que o perigo tinha passado, ele começou a conceder privilégios a Colleen novamente, parcialmente como uma forma de impedi-la de enlouquecer e parcialmente como uma maneira de garantir que ela permanecesse relativamente saudável. No entanto, ao permitir mais liberdade a ela, Walker viu uma oportunidade de lucrar com seu trabalho e forçou Colleen a aceitar um emprego como empregada em um motel próximo. Ela trabalhou lá por meses e não mencionou uma palavra sobre seu abuso a ninguém. Walker viu isso como uma imensa demonstração de lealdade e pediu a Colleen para ser sua segunda esposa. Isso foi a gota d'água para Janice, esposa atual de Walker, que também havia sido gravemente abusada por ele ao longo dos anos. Uma das regras de Janice para permitir que seu marido mantivesse uma escrava era que ele nunca tentasse torná-la sua esposa, e ao desobedecer isso, Janice se sentiu profundamente traída. Em agosto de 1984, Janice esperou até que seu marido estivesse fora de casa, tirou Colleen da caixa onde ela estava mantida e contou a verdade a ela. Cameron não era membro da empresa, e essa empresa simplesmente não existia. Depois de anos de cumplicidade em seu cativeiro, Janice disse a Colleen que ela estava livre para ir embora. Inicialmente, Colleen não acreditou nela e pensou que era apenas mais um método de tortura psicológica, mas quando ficou claro que não era um truque e que Janice estava fazendo isso por desprezo ao seu marido psicopata, Colleen não agradeceu nem chorou. Ela simplesmente juntou seus poucos pertences e saiu pelas ruas de Red Bluff. Horas depois, Cameron Walker retornou para casa, ainda sob a impressão de que Colleen estava em cativeiro. No entanto, quando o telefone tocou e ele ouviu a voz dela do outro lado, a ficha caiu. Quando Colleen disse a Cameron que sabia a verdade e nunca mais voltaria para ele, segundo relatos, desabou em lágrimas. Ela também disse a ele que, se tentasse persegui-la, o denunciaria à polícia. No entanto, de maneira bizarra, Colleen não planejava contatar a polícia. Em agradecimento à sua libertadora, Janice, ela decidiu dar a Cameron uma chance de se reformar. No final, foi Janice quem denunciou seu marido à polícia, contando toda a história de sequestro, abuso e violação. Inicialmente, as autoridades tentaram se concentrar no sequestro e assassinato da primeira vítima de Walker, Maria Elizabeth Espanha. No entanto, como não encontraram o corpo, nenhuma acusação de assassinato foi feita. De qualquer forma, Cameron Walker foi levado a julgamento em 1985, com a futura ex-esposa testemunhando contra ele em troca de imunidade total. Um júri declarou culpado de todas as acusações, e ele foi condenado a 104 anos de prisão por sequestro, agressão e prisão falsa. Walker originalmente teria liberdade condicional em 2023, mas sua audiência foi antecipada para 2015 como parte do Programa de Liberdade Condicional para Idosos da Califórnia. Felizmente, a liberdade condicional antecipada foi negada, e sua próxima audiência está programada para o ano de 2030. Após o julgamento, Colleen tentou seguir em frente com sua vida, mas como você pode imaginar, ela era assombrada pelos horrores que havia sofrido.
Eventualmente, ela voluntariou-se para o Centro de Refúgio para Mulheres Leitoras, uma organização que ajuda mulheres abusadas. Janice Oquer, que voltou a usar seu nome de solteira, Lashley, tentou se redimir pela miséria que ajudou a facilitar. Ela tornou-se assistente social e profissional de saúde mental, especializando-se em casos de mulheres abusadas ou espancadas. Se Janice realmente pagou sua dívida com a sociedade, não me cabe dizer, mas está claro que Colleen não tem interesse em ter qualquer tipo de relacionamento com ela. Talvez ela simplesmente queira seguir em frente e aproveitar o tempo que lhe resta, quando tanto já foi tirado dela. Natasha Maria Complice nasceu em 17 de fevereiro de 1988 na capital austríaca, Viena. Seus pais se separaram quando ela ainda era criança. Embora dividisse seu tempo entre eles, Natasha e suas duas irmãs mais velhas eram, aparentemente, jovens felizes e saudáveis. Aos 10 anos, Natasha foi matriculada na escola primária Burelskave, no bairro do Congresso de Viena. Todos indicavam que ela tinha um futuro promissor. No entanto, na manhã de 2 de março de 1998, uma série terrível de eventos mudaria para sempre a vida da jovem. Naquela segunda-feira, Natasha saiu de casa com a intenção de ir a pé para a escola. No entanto, ela não estava presente na matrícula, nem retornou para casa naquela noite. Após apelos da polícia alemã, um menino de 12 anos relatou ter visto uma jovem sendo arrastada para uma van branca por dois homens mais velhos. Esse relato chocou a polícia, que inicialmente acreditava que Natasha havia fugido de casa. Cerca de 1000 vans brancas foram paradas e revistadas pela polícia de Viena nos dias e semanas seguintes, incluindo a de um homem de 36 anos chamado Wolfgang Preschlup-Hill. Wolfgang morava a apenas meia hora de onde Natasha desapareceu, mas afirmou estar usando sua van para transportar entulho de um canteiro de obras naquela manhã. Sua história parecia verossímil, e a polícia o eliminou como suspeito. No entanto, ao partir, Wolfgang foi para sua garagem, retirou um grande lençol plástico que escondia a entrada de uma adega, trancada com um pesado cadeado de aço. Wolfgang pegou a chave, destrancou o cadeado e abriu a porta da adega. Diante dele, na escuridão, estava a pequena Natasha Campos. Nas semanas seguintes, os investigadores não avançaram significativamente, apesar de uma busca intensa. A especulação sombria sobre o destino de Natasha cresceu. Alguns acreditavam que ela tinha caído vítima de uma rede de tráfico humano, enquanto outros sugeriam contrabandistas de órgãos do mercado negro. Também foi teorizado que Natasha poderia ser uma vítima do prolífico assassino em série francês Michel Fournier. Sem informações sólidas, a busca tornou-se cada vez mais difícil. Sem avanços concretos, meses se transformaram em anos. O foco da polícia estava em grandes anéis internacionais de tráfico de pessoas, mas a verdade era que Natasha estava a 8 longos anos de prisão a uma curta distância de sua casa de infância. O pequeno porão onde Natasha foi forçada a viver tinha apenas 5 metros quadrados de espaço, construído quase inteiramente de concreto e reforçado com vigas de aço. Sem janelas e completamente à prova de som, assegurava que, por mais que gritasse, ninguém a ouviria e viria em seu socorro. Durante os 6 primeiros meses de seu cativeiro, Natasha foi proibida de sair da câmara a qualquer momento. Com o tempo, ganhou liberdade crescente, dependendo de seu comportamento. Poderia explorar a casa de Wolfgang durante o dia, mas era rapidamente devolvida ao seu quarto subterrâneo antes do anoitecer. Também era trancada na pequena câmara para dormir por 8 a 9 horas, 5 dias por semana, quando Wolfgang estava no trabalho. Alguns anos depois, o parceiro comercial de Wolfgang apareceu para pegar emprestado um reboque e viu Natasha relaxando no jardim. Parecia feliz, e o parceiro simplesmente assumiu que ela era uma das sobrinhas de Wolfgang ou algum tipo de parente feminina. Wolfgang não agiu de maneira suspeita quando perguntado sobre ela e calmamente o direcionou ao reboque que estava prestes a pegar. Após completar 18 anos, Natasha foi autorizada a sair da casa de Wolfgang, mas apenas em sua companhia. Ele deixou claro que qualquer tentativa de alertar as autoridades resultaria em tortura, morte e desmembramento, tanto para ela quanto para sua família. Natasha continuou a exibir comportamento satisfatório ao longo dos meses seguintes. Tanto que Wolfgang a levou para uma viagem a uma estação de esqui próxima.
Parecia uma manobra arriscada para alguém aterrorizado de ser pego, mas Wolfgang havia quebrado completamente a resistência de Natasha. Cerca de um ano em seu cativeiro, Wolfgang acordava Natasha todas as manhãs, e os dois tomavam café juntos. Ele fazia questão de pegar livros escolares relevantes para a idade da sua prisioneira, e Natasha consumia avidamente o conteúdo para proporcionar a si mesma uma forma informal de educação. Muitas jovens da idade dela poderiam crescer ressentidas por serem privadas da experiência jovem, mas bizarra e contraditoriamente, Natasha se considerava poupada de muitas coisas. Eu não comecei a fumar ou beber, e não me envolvi com mais companhias, disse ela. No entanto, deixou claro que, usando suas próprias palavras, a casa de Wolfgang era um lugar de desespero. Além das liberdades adicionais, Natasha podia assistir à televisão, mas parecia não perceber que Wolfgang só mostrava versões fortemente editadas de filmes e programas de TV, excluindo qualquer menção a apelos ou a busca contínua por ela. Foi por volta desse período que Natasha fez sua única tentativa de fuga. Ao acompanhar Wolfgang em uma tarefa rotineira, ela abriu a porta do passageiro da van, desafivelou o cinto de segurança e tentou se jogar para fora do veículo em alta velocidade. A tentativa provavelmente teria matado ela, então é uma espécie de bênção distorcida que Wolfgang tenha conseguido puxá-la de volta para o assento antes de parar em uma estrada próxima. Como punição, Natasha foi espancada tão brutalmente que mal conseguia andar, e os privilégios concedidos ao longo dos anos foram retirados completamente. Em vez de ser autorizada a ler livros ou assistir TV, Wolfgang forçou Natasha a realizar longas horas de trabalhos domésticos, às vezes sem sentido. A ideia não era tanto aproveitar o trabalho dela, mas esgotá-la como uma forma de diminuir a possibilidade de uma tentativa de fuga. Às vezes, Wolfgang ordenava que Natasha descarregasse uma série de itens pesados de sua van, para imediatamente comandá-la a carregá-los de volta. Ela fazia isso sem questionar, pois, após sua tentativa de fuga, Wolfgang tomara certas medidas para evitar uma segunda instância. Sempre que ele saía do apartamento, Wolfgang mostraria ao seu cativo as armadilhas explosivas que ele havia instalado em todas as portas e janelas externas. Fios de pesca quase imperceptíveis percorriam as aberturas, cada um conectado a um pequeno bloco do que Wolfgang afirmava ser dinamite. Agora, não apenas ela arriscaria a morte se tentasse escapar, mas qualquer pessoa que a procurasse no lugar certo correria o risco de ser reduzida a pedaços. No entanto, incrivelmente, após suportar semanas de tratamento mais severo até então, Natasha desenvolveu uma nova forma de determinação. Após uma exibição particularmente brutal de desafio, Wolfgang sacou uma pistola, apontou para a cabeça de Natasha e ameaçou executá-la. Mas para o choque de seu captor, Natasha desafiou a bravata de Wolfgang. Ela gritou para ele matá-la, finalmente acabar com seu tormento, alegando que se ele não o fizesse, ela encontraria uma maneira de matá-lo enquanto dormia. A ameaça pareceu aterrorizar Wolfgang, estava claro que ele estava perdendo o controle. Em vez de ameaçar matá-la, Wolfgang mudou de estratégia. Em vez de ameaçar matá-la, disse a Natasha que, se ela não se comportasse, ele assassinaria seus vizinhos. Ao longo de seu cativeiro, Natasha desenvolvera grande afeição pelos vizinhos de Wolfgang, que muitas vezes eram sua única fonte de contato externo. A ameaça funcionou, e Natasha parecia mais complacente nos dias e semanas que se seguiram. Wolfgang não percebeu que ela estava se preparando para sua grande fuga. Natasha começou a bater sua garrafa de água plástica nas paredes de sua cela à noite, na esperança de chamar a atenção de alguém. Em vão, ela tentou atrair a ajuda de estranhos nas raras ocasiões em que era levada à cidade. Natasha era persistente, mais cautelosa, e mais uma vez lembrava a si mesma de esperar por um momento oportuno. Levou 8 longos anos, mas um dia esse momento finalmente chegou. Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava limpando a van de Wolfgang enquanto ele a observava do jardim próximo. Cerca da metade do trabalho sujo, Wolfgang recebeu uma ligação em seu celular. Para Natasha, parecia ser do parceiro de negócios de seu captor. Enquanto ouvia a conversa vagar desta forma para aquela, uma ideia a atingiu como uma bala de diamante entre os olhos. Ela pulou na van, pegou o aspirador que estava usando minutos antes e começou freneticamente a recolher os tapetes do veículo. Aumentou a potência para o máximo, certificando-se de deixar as portas da van entreabertas, e observou Wolfgang pelo canto do olho.
Logo, o barulho do aspirador começou a abafar os sons da voz do parceiro, e embora se pudesse esperar que ele a mandasse parar, Natasha sabia muito bem que ele não o faria. Dirigindo-se a ela enquanto estava ao telefone poderia levantar suspeitas, já que Wolfgang tentava manter o conhecimento de sua presença o mínimo possível. Em vez de mandar parar de aspirar, Wolfgang se levantou de sua espreguiçadeira e se afastou mais profundamente para o jardim. Natasha viu sua chance, deixando o aspirador ligado para dar a impressão de que ainda estava trabalhando. Natasha pulou da van, correu para uma cerca próxima e entrou no quintal de um vizinho. Ela continuou pulando cercas, aterrorizada, até chegar à casa do vizinho que Wolfgang ameaçara matar. A mulher de 71 anos, conhecida nos documentos judiciais apenas como Engate, ficou chocada ao ver sua normalmente alegre vizinha batendo forte em sua porta. Mas quando perguntou o que havia acontecido e se Natasha estava bem, a resposta a gelou até os ossos. O nome Natasha Campus era conhecido em quase todas as casas da Áustria, pois apelos midiáticos esporádicos ao longo dos anos mantiveram o caso na mente das pessoas. Engate sempre conheceu Natasha por um nome diferente, mas quando soube da verdadeira identidade da garota, a levou para dentro e chamou a polícia. Exatamente às 13h04, uma força-tarefa inteira de policiais austríacos desceu sobre o tranquilo bairro de Viena para identificar positivamente Natasha. No final, sua identidade foi confirmada por um rápido teste de DNA. Embora abalada, pálida e severamente subnutrida, ela estava em uma saúde alarmantemente boa para alguém em sua posição. Acredita-se que a polícia tenha encontrado Natasha muito antes de Wolfgang perceber que ela estava desaparecida. Percebendo quão eficazmente ele havia sido enganado, decidiu fugir. Ligou o motor de seu BMW vermelho e dirigiu por Viena por um tempo antes de chegar à estação de trem V-Norte. Depois de esperar na plataforma pelo próximo trem disponível, pulou na frente dele e foi esmagado até a morte. Natasha não ficou surpresa quando ouviu a notícia, já que Wolfgang havia dito muitas vezes antes que nunca o pegariam vivo. Após uma busca em sua casa, a polícia descobriu que Wolfgang estava tentando obter documentos de cidadania falsos para a vizinha República Tcheca. Evidentemente, ele estava planejando uma nova vida para si mesmo e Natasha, mas só Deus sabe o quão perto ele estava de realizar suas ambições. Após uma reunião emocional com seus amigos e familiares, Natasha relutou em falar com a imprensa. No entanto, nos anos seguintes, ela começou a aceitar ofertas para entrevistas. Sinto mais e mais pena dele, ela disse sobre seu ex-captor, antes de admitir que chorou incontrolavelmente quando a realidade da morte de Wolfgang se instalou. Os austríacos ficaram chocados com a aparente simpatia de Natasha pelo homem que a aprisionou por 8 longos anos, e muitos sugeriram que ela estava sofrendo do chamado Síndrome de Estocolmo. Natasha negou veementemente que esse fosse o caso e argumentou que seu relacionamento com Wolfgang era, nas suas palavras, complexo. Mas é claro que, em algum nível, Natasha sentia algum tipo de afeto residual pelo homem que tornou sua vida um inferno pela maior parte da década. Em 2010, as autoridades austríacas tentaram leiloar a casa de Wolfgang Prickly-Pils, juntamente com a terra que ela ocupava. Dada a infâmia associada ao local, apenas algumas ofertas baixas chegaram. Então, um dia, um membro do conselho municipal recebeu uma ligação muito estranha. Uma jovem afirmou ser a herdeira legal da propriedade de Wolfgang, citando uma lei austríaca que ditava que, se nenhum herdeiro legal fosse nomeado pelo falecido, a terra seria dada a quem mais estivesse morando lá na época de sua morte. Mas isso só poderia significar uma coisa: Natasha Campus estava tentando tomar posse do lugar onde foi mantida cativa. A história logo vazou para a imprensa, e quando os jornalistas procuraram Natasha para um depoimento, ela disse que queria proteger a casa contra danos. No entanto, em 2010, foi revelado que ela fazia visitas semi-regulares à casa e estava se preparando para reformá-la. Em 2011, Natasha dissipou um boato bastante desagradável ao divulgar fotos da garagem recém-reformada e mostrando como a cela em que ela fora mantida estava agora cheia de concreto. Em 2017, ficou claro qual era o plano de Natasha o tempo todo. A casa onde ela foi mantida prisioneira foi completamente renovada e reestruturada, de modo que mal restava vestígios de sua antiga prisão. No momento em que for colocada à venda, é provável que poucos se lembrem dos horrores que ela suportou lá.
Mas quando uma família jovem e saudável se muda, completamente ignorante dos fantasmas nas paredes, o legado de Wolfgang Prickly Pill será verdadeiramente apagado.